bem-vindos. Bem-vindos. Assustados. Desculpa. Já chegaram assustados. Desculpa os ânimos. Estão aqui na bancada do nosso Morning Show, o Aldi Jupiara e o Chico Otávio. Sejam muito bem-vindos. Autores de Deus Tenha Misericórdia dessa Nação. Sejam muito bem-vindos. E aí, na sequência, a gente vai falar aqui sobre o livro de vocês. Obrigado. Na introdução do livro Deus Tenha Misericórdia dessa Nação, lançado ontem em São Paulo, lê-se o seguinte a respeito do ex-deputado Eduardo Cunha, abro aspas. No auge da carreira, comandou em 2016 a votação na Câmara dos Deputados que abriu caminho para a derrubada da presidente Dilma Rousseff. Buscava com avidez um projeto que coroasse a sua história. Presidência da República? Interrogação. Será? Quem vai responder essa pergunta e contar o antes e depois do auge da carreira do ex-presidente da Câmara são então os nossos convidados, Aloy Jupiara. Eu falei Aldi no começo, tinha um erro de digitação aqui, perdão, Aloy. E o Chico Otávio, autores dessa biografia não autorizada, cuja capa está aí nos nossos monitores. Tem aí, Brunão, para mostrar para quem nos acompanha em imagens pelo nosso canal no YouTube. Tá aí, portanto, vamos lá. Então, senhores, queria que vocês começassem aí fazendo uma introdução, né, desse trabalho de vocês. Quem começa? O Chico, o Aloy? Eu começo. Olha, eu tenho 3 décadas de estrada, né, vivendo na reportagem e, sem dúvida, Eduardo Cunha foi um dos personagens assim, mais intrigantes do meu trabalho jornalístico. Ele sempre me desafiou. Desde os tempos em que ele era um colaborador do governo Garotinho, a gente está falando do final dos anos 1990, que ele entrou no meu radar, né? E foi um personagem assim, muito presente, não só pelas intrigas e articulações de bastidores, né? Como o próprio caráter, um personagem assim que muito frio, muito inteligente, muito articulador e principalmente ambicioso, né? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes do livro. Qual era a pretensão do Eduardo? Onde ele queria chegar, né? E isso eu acho que só a Lava Jato foi capaz de deter. É uma dúvida que ele não esclareceu nem para os seus aliados mais próximos. Antes de você complementar, é só fazer uma introdução aqui, porque o próprio livro de vocês traz a história daquele gestor da Telerge, né, nos anos mal cheirosos da era Collor, que acaba sendo descoberto numa investigação sobre o PC Farias, não é isso? Uma relação com um doleiro. E aí depois tem uma lacuna até que ele se torna o famoso rei do Centrão, né? Talvez um dos maiores líderes do chamado baixo clero da Câmara, que consegue se eleger contra o executivo, no então governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e terminar com o projeto de poder do PT. Isso, a investigação toda mostrou, e o trabalho do Ministério Público, ele mostra também, que o Cunha tem talvez 2 momentos ou 3 momentos da história. Uma de sua história política, uma na Telerge, no Rio de Janeiro, no governo Collor. E o que vai levá-lo à questão da investigação, do processo ali pelos cheques que ele fez circular, cheques do esquema PC, que ele fez circular por uma empresa da qual ele tinha sido sócio, não era mais sócio, mas tinha uma procuração que permitia com que ele movesse a conta da empresa. É um episódio muito obscuro da vida dele. O segundo momento é um momento regional. O Brasil não conhecia Eduardo Cunha, mas o Rio de Janeiro conhecia. É a ligação com o Garotinho. A ascensão dele se dá no momento que ele vai para Brasília e vira um político nacional, um político de expressão nacional. Mas no primeiro momento ele trabalha nos subterrâneos da Câmara. Ele já trabalha ali no que vai ser o baixo clero, embora ele se destaque do baixo clero como pessoa, como indivíduo, como persona, mas ele continua dentro do baixo clero fazendo o quê? Através da arrecadação de dinheiro, de recursos que ele consegue, pelos esquemas que ele monta, como mostra o Ministério Público, ele abastece esses deputados do Centrão com dinheiro. Esse dinheiro é usado nas campanhas, eles são reeleitos. Então, nesse momento, o Centrão deixa de ser apenas o Centrão para ser praticamente o PSC, o partido do Eduardo Cunha.
E aí, sendo partido do Eduardo Cunha, ele tem o jogo total para movimentá-los para um lado ou para o outro, de acordo com os interesses próprios dele e com os interesses do PMDB, até o momento em que ele é eleito presidente da Câmara, com o apoio desse centrão e de pessoas que estavam fora desse quadro. Eu vou abrir aqui espaço também para o Adriles perguntar. Chico e Aloy, eu queria saber da gênese, da origem dessa personalidade tão carismática, tão meio psicopática, tão obtusa dele. Parece que ele teve um pai preso e que o Cunha mesmo estava envolvido numa série de ilícitos, até de falsificação de idade de time de futebol, quando ele tinha 15 anos de idade. Dá para sacar, dá para perceber alguma gênese desse comportamento desse comportamento criminoso cotidiano do Cunha desde a sua tenra infância, não? O Nelson Rodrigues que costumava dizer o seguinte: num gesto toda a sua biografia, né? E a gente então, eu mesmo demorei 1 ano para convencer uma fonte, um ex-vizinho que era desse time, a nos contar a história em off. Ele não contou e eu também me sinto à vontade porque o time era grande, tinha outros jogadores. E foi aí que ele me disse que o time foi eliminado justamente porque ele inseriu gatos, né? Na linguagem de futebol é aquele cara que falsifica. Desde menino. Exatamente. E o time foi eliminado porque havia uma desconfiança dos organizadores e no momento que eles estavam entrando em campo, os organizadores resolveram pedir a carteira de identidade. E aí não teve gente suficiente para botar o time em campo e eles então tomaram um WO que na prática significou a eliminação do time. Foi assim, né? Essa outra história do pai também foi uma outra fonte que nos contou, um assessor que conviveu durante quase uma década com o Eduardo Cunha, e nos disse assim: olha, gente, olhem com cuidado para o pai do Eduardo Cunha, o pai tem influência na personalidade. Freud explica. Muito freudiano. Muito freudiano, demais. E a gente então levantou o nome do pai e foi rastrear, e a gente acabou encontrando essa história, né? É um modelo assim muito parecido com o que o Eduardo Cunha viria a se transformar depois. Um articulador, um conspirador de bastidores políticos da época, né? E a gente está falando do Brasil pós-regime, pós-golpe ou revolução, como de 64. E ele então, o pai entra numa articulação política em Vitória, fingindo-se agente do SNI. E o exército descobre e ele é preso. Filhos de peixe. Exato. Peixão tá falando de conspiradores, então qual era a relação do PC Farias com o Eduardo Cunha? É um ponto interessante, a Aloy colocou bem. 3 momentos assim, importantes da carreira política do Eduardo Cunha. Esse primeiro momento, no início dos anos 90, início do governo Collor, é a primeira tentativa de alçar voo na carreira política dele como presidente da Telerge. E ele acaba sendo abatido na decolagem pela queda do Collor. Ele cai junto com o Collor, né? Ele deixa a presidência da Telerge logo depois que o Collor é impeachmentado. E aí veio depois o governo Garotinho, né? O Garotinho eleito em 98, no primeiro momento por conta das articulações políticas envolvendo inclusive a questão evangélica, o Eduardo Cunha é nomeado presidente da Companhia Estadual de Habitação e já se enrola ali. Ele é o primeiro escândalo público que efetivamente o Eduardo Cunha enfrenta. E depois, no governo Garotinha, quando ele assume pela primeira vez o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio, 2002, ele tem uma forte influência na SEDAI. Eu acho assim, o governo Garotinho, para mim, foi um divisor de águas na carreira política do Eduardo Cunha, porque nesses 8 anos... 4 de Garotinho e 4 de Rosinha, ele desenvolve um modelo de atuação política que ele vai levar para o resto da carreira até ser preso. Sobre o PC Farias, o fato é que muitos apontam o envolvimento direto dele, a relação direta dele com o arrecadador do esquema do Collor, já na eleição. Ele nega sempre que ele tenha feito isso. Ele diz que ele tinha um papel secundário. O que acontece? Ele entra no PRN alguns meses antes da campanha. Ele vai procurar um pastor Sá Freire. Ele ainda não era evangélico, mas ele procura um pastor no Rio de Janeiro, dizendo que quer entrar na campanha. E ele é apresentado a Daniel Tourinho, que era o presidente do PRN na época. E o Daniel Tourinho consegue levá-lo para dentro, para o coração da campanha, que estava em Brasília, que já estava em Brasília. Por que ele vai? Porque um traço da personalidade dele que todos os entrevistados apontaram
ele é muito inteligente e é muito estudioso. É uma inteligência que pode não ser usada para o bem, mas ele é muito estudioso. E aí, no caso, só para concluir, o que teria levado a essa ascensão dentro do PRN? A versão que existe é que, num determinado momento, o Silvio Santos era candidato. E o Silvio Santos poderia tirar votos e ir para um segundo turno, ou então até ganhar no primeiro turno. E é o Eduardo Cunha que descobre que o partido do Silvio Santos não tinha feito reuniões suficientes em estados e municípios suficientes para ter um candidato a presidente. E ele entrega essa informação para o comando da campanha e o Silvio Santos é impedido de ser candidato, e abrindo as portas para o... Era o primeiro sinal da tecnicalidade, de como ele usava o regimento de maneira arbitrária para manipular e colocar todas as coisas que eles deviam fazer. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Exatamente. Não, eu acho que também uma outra coisa que deve ter encantado muito o mundo da política é essa capacidade também do Eduardo Cunha de fazer dinheiro. Sabe, ele é assim, ele tinha cara de pau de estender o Pires e começar a movimentar essa máquina. E tornar as pessoas dependentes do dinheiro que ele fazia, né? E principalmente, gente, não é só dinheiro para a campanha. Uma coisa interessante é ele quitava as dívidas dos candidatos, né? Ele resolvia o problema pós-eleição. Isso é uma maravilha. Ficavam todos dependentes dele. Exatamente. A gente precisa fazer uma janela comercial, um intervalo bem rapidinho, Fabi. Na sequência a gente volta aí com o papo com o Aloy Jupiara e o Chico Otávio, falando sobre Eduardo Cunha, para muita gente o malvado favorito. O Morning Show nessa quarta-feira, nessa manhã, o nosso papo é com os jornalistas Aloy Jupiara e Chico Otávio. Eles estão lançando o livro Deus Tenha Misericórdia dessa Nação, a biografia não autorizada de Eduardo Cunha, publicada pela editora Record. Deixa então eu voltar com a pergunta que ficou no ar na abertura dessa entrevista. Vocês escrevem que o deputado buscava com avidez um projeto que coroasse a sua história. Vou direto ao ponto e depois o Vini tem mais uma pergunta. Eduardo Cunha queria mesmo ser presidente da República, senhores? Ele não diz que ele queria ser presidente da República, mas o projeto dele, segundo vários entrevistados, e eu quero registrar aqui que, mesmo preso, ele manteve um poder, o poder do medo da vingança, que ele poderia exercer através das articulações dele. Então, muitas pessoas preferiram falar em off para o livro, pediram para não falar em on. E algumas dessas pessoas apontaram assim: o projeto dele era ser eleito presidente da Câmara uma vez, ter um segundo mandato como presidente da Câmara e em seguida partir para a presidência da República. Mas ele nunca admitiu esse projeto como todo. Agora, é uma linha, quase uma linha reta ali, que levava a crer que isso poderia acontecer realmente se os procuradores da Suíça não tivessem levantado as contas dele no exterior. Naquele momento, antes de 2015, estava tudo um pouco antes da eleição dele para a Câmara, que foi em fevereiro de 2015, tudo estava encaminhado para isso. E ele trabalhava tanto nos bastidores como publicamente para esse caminho. Tanto que hoje está sendo investigado uma denúncia que o Joesley Batista fez na delação premiada dele, o uso de 30 milhões para compra de votos para a eleição dele a presidente da Câmara. Ou seja, tivemos um livramento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que assim, vira e mexe, a gente vê comparações aí entre a política brasileira e a série House of Cards. Né, a gente ganha de longe. E um dos personagens que são mais assemelhados aí ao Frank Underwood, que é o protagonista da série, é o Eduardo Cunha, justamente por esse cinismo, essa arrogância e também pelo conhecimento que ele tinha ali, a inteligência que ele tinha da legislação, do regimento da casa. Vocês acham que realmente são personagens aí comparáveis por essas personalidades? Bem parecidos, né? Isso foi uma frase recorrente nas nossas entrevistas. Olha, esse Eduardo Cunha é inteligentíssimo. E agora eu pergunto, então por que ele caiu, né? Se é tão inteligente assim? A resposta mais razoável é, primeiro, ele não contava com as circunstâncias
que vieram pós-Lava Jato. Ele nunca imaginaria que, por exemplo, a Suíça fosse quebrar o seu sigilo bancário, né? E a Suíça, pressionada pela questão do terrorismo internacional, né? Ela começou a ser mais, digamos assim, aberta, mais transparente nas contas secretas. E encaminhou esse material todo para o Ministério Público Federal. Eduardo Cunha não contava com isso. Segundo ponto, o tal do Instituto da Delação Premiada. O Eduardo Cunha também não contava que essas pessoas com as quais ele articulou e negociou fossem revelar isso para as autoridades, né? No caso aí da Petrobras, isso foi fatal para a vida dele. Aí você tem até mais uma questão que muita gente não entende, vocês podem explicar bem didaticamente, por que o Eduardo Cunha não fez uma delação premiada? Por que não aceitaram a delação por que ela não foi homologada, Exatamente. né? Qual a razão? Talvez a melhor colocação seja por que não aceitaram uma delação premiada dele até agora. Olha, gente, eu acompanho a Lava Jato do Rio, porque eu sou repórter no Rio de Janeiro. Desde 2016, quando foi montada a Força Tarefa do Rio de Janeiro, a exemplo da Força Tarefa de Curitiba, né? E eu fico ali sempre acompanhando de perto, né? Sei lá, já são 4 anos. Acompanhei a prisão do Cabral, acompanhei a prisão do Eduardo Cunha, embora não tenha sido feita pela equipe do Rio de Janeiro, nem pela 7ª Vara, mas assim, para mim ficou claro, eu falo dos personagens que estão ali próximos, né, que o Eduardo Cunha e o ex-governador Sérgio Cabral são meio figuras exemplares, assim, olha como a gente conseguiu enfrentar e debelar a impunidade. Eles viraram assim, uma espécie de... Troféu. São troféus da Lava Jato. E com esses dois, aparentemente, né, ninguém me disse se saiu oficialmente, a Lava Jato não quer conversa. Ela prefere vê-los presos do que contar com uma delação premiada para agir e, em contrapartida, ter que soltá-los, né, deixando de dar esse exemplo de combate à impunidade com os dois presos. Mas no caso, o Cunha tinha todo mundo na manga, ele sabia de tudo, absolutamente tudo. Você acha que a Lava Jato fez um sacrifício tão grande em nome de ter um troféu para não ser solto? Ele poderia fazer cair a República. Enfim. O retrato do momento é esse, né? Ele, inclusive, tem tentado, assim, soltar coisas aqui e ali. Cabral também, mesma coisa, né? Soltar notinha aqui, soltar notinha ali para pressionar os procuradores. Agora, eu acho assim, que república é essa que ele pode derrubar? É uma dúvida que eu tenho, né? Eu gostaria muito de ter tido essa chance, até de conversar com ele não nos recebeu. Ele ajudou a derrubar uma presidente. Eu queria que vocês falassem exatamente qual a importância dele para o processo do impeachment, em que medida um rancor pessoal, parece que ele tem um rancor da Dilma em relação a uma figura. Tem uma foto para mostrar que retrata bem, tá no livro de vocês, retrata bem, olha lá, o Bruno acabou de colocar na tela. Para quem nos acompanha pelo rádio, eu faço aqui a descrição. Você tem ali uma mesa, né? Esse deve ser o gabinete da presidência da Câmara, onde está lá sentado o Eduardo Cunha, diversos parlamentares que estavam apoiando o impeachment, integrantes do MBL, não é isso, Chico Aloy? Jair Bolsonaro. E o então deputado pré-candidato, entre aspas, Jair Bolsonaro. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa imagem, né? E a pergunta do Adriles, o que ela retrata do ponto de vista de artífice do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff? Aloy vai explicar um pouco mais, eu só queria fazer aqui uma introdução. Em mais ou menos início de fevereiro de 2010, nós publicamos no Globo, Maia Menezes, colega minha e eu, uma série de reportagens sobre a influência de Eduardo Cunha em Furnas, né? Era meio parecido com o que ele já vinha fazendo no governo Garotinho com a SEDAI e SEAB. Ele manobrou, né, e instrumentalizou Furnas, né, para gerar dinheiro para caixa política. E a gente então mostrou essa influência, mostrou as manobras, algumas denúncias de corrupção e tal. E essa matéria, inclusive uma dessas matérias, foi manchete do Globo na época. Cara, a Dilma tinha acabado de assumir a presidência e agiu rapidamente. Ela demitiu sumariamente assim, o presidente de Furnas, que era uma indicação dele. E ele morreu de raiva, entendeu? Ele não perdoou a Dilma. A Dilma, assim, detonou em uma canetada o esquema que o Eduardo Cunha tinha em Furnas. Para mim, essa é a gênese desse ódio. Do rancor. É um rancor pela derrota
pela perda de um esquema montado por ele. Nadalute era o presidente de Furnas. Nós temos que lembrar também que, assim, Cunha é o PMDB e o PMDB é Cunha. Cunha é muito Michel Temer e Michel Temer é muito Cunha. O PMDB se alia ao PT ainda no governo Lula, porque o governo Lula precisava de apoio com endosso de Cunha, a custo de Cunha. Sim. Então, assim, havia uma negociação ali, uma articulação de uma necessidade de uma coalizão para sustentar o governo no Congresso. E é aí que entra Cunha e entra o PMDB. O que acontece? Depois que ele se revolta com a Dilma, dali vai só ladeira abaixo a relação dos dois. A Dilma não quer abrir espaço para ele, porque acha que ele é um problema, é um problemaço para o governo. E ele vai percebendo essas reações, vai percebendo esses freios, mas continua tentando manter a sua influência em algumas áreas do governo. O que acontece é um choque de duas personalidades muito fortes e que uma não aceita a outra. No momento em que o Cunha se torna presidente da Câmara, ele está fazendo, como a gente falou, um projeto, ele está entrando num projeto político muito ambicioso ali dentro. E o que tem? Logo depois vem a CPI da Petrobras, em que ele nega ter contas no exterior e começa a ser minado aos poucos pelo que vem aparecendo, pelo que sai na imprensa vindo da Lava Jato, das investigações da Lava Jato, até que a Suíça entrega e ele vai para o Conselho de Ética. E aí o que acontece? No Conselho de Ética ele depende do PT. E dependendo do PT, ele depende de Dilma. Então passa a ser um jogo de... Se ele aceitar o pedido de impeachment, o pedido de abertura de um processo, ele perde o apoio. Ele perde o apoio. Então ele espera o apoio em troca dos votos do PT. O apoio não vem. O apoio não vem. Tanto que assim, o apoio, o PT diz assim: votaremos pela abertura no Conselho de Ética, e no mesmo dia de tarde ele aceita o pedido. Que não é esse pedido que está na foto, é o outro pedido, é o pedido do Miguel Reale Júnior, da Janaína Pascoal e do jurista Bicudo. Bicudo. Tô com o livro aqui na mão, né? Esse título aqui ele me chama muita atenção, né? Deus tenha misericórdia dessa nação, né? E ele utilizava muito desse lado religioso dele, também na atuação dele como parlamentar. Eu sei que vocês se dedicam, né, num capítulo aí do livro sobre isso, queria que vocês discorressem um pouco sobre, e se também na percepção de vocês, pelo menos esse lado dele, religioso, a ligação com o divino, vocês acham que tinha alguma coisa sincera, honesta nisso ou não? É uma dúvida que a gente não conseguiu resolver, né? Eu acho que essa aproximação... Você acha que eles tinham certos traços de psicopatia? Porque ele manipulava, ele manejava as emoções, quer seja para a religião, ou quer seja na circunstância que ele estava, de maneira muito clara. Ele às vezes era extremamente frio e ele era capaz de chorar nos momentos mais... Enfim... Olha, quando ele foi preso, ele não esboçou reação nenhuma, né? Parece que foi como se fosse mudar de país. Sem dúvida, ele é um manipulador. Eu não conseguiria dizer se ele é um sociopata ou um psicopata, mas algumas pessoas veem traços de uma sociopatia ali. Uma mistura de frieza com essa inteligência utilizada para o mal, para articulações não positivas, e principalmente uma vocação para essa ambição desmedida. Quando nós falamos sobre a inteligência mais cedo, um pouquinho antes, eu queria sublinhar que tem uma frase no livro, que é uma frase dita por um amigo dele que diz em off, sobre a queda dele, que a gente pergunta assim, como o Chico falou, como uma pessoa tão inteligente consegue montar esquemas, mas cai dessa maneira, se ele é tão inteligente. Megalomania? A ambição é a megalomania. A ambição que o fez sair dos corredores da política e se expor aos holofotes. Ele sempre agiu muito bem, circulou muito bem nas sombras. Quando ele se expõe, né, ele vira telhado de vidro também. Claro. E aí a frase que é dita por esse amigo dele em off é: inteligência não é sabedoria. Perfeito. E o lado religioso? E o lado religioso? A família originalmente é católica. Ela não é evangélica, não é neopentecostal. Ele faz essa passagem quando ele se alia a um deputado federal do Rio de Janeiro chamado Francisco Silva, Chico Silva, dono na época, ele já morreu, dono na época da Rádio Melodia, uma rádio de conteúdo evangélico.
O Cunha... Muito ele popular. tá muito popular e muito usada depois por Garotinho, Cabral, para obter votos dentro do eleitorado evangélico. Naquele momento ele estava saindo da crise do primeiro casamento dele, o casamento com a Cristina Dietz, que foi um casamento que terminou de uma forma muito dramática para a família. E ele também já tinha saído da Telerge, não tinha um caminho novo para seguir na política. Ele estava meio num limbo naquele momento, meados dos anos 90. Então o Francisco Silva adota. Então essa adoção é uma adoção por negócios, porque é o momento em que ele entra na Rádio Melodia como diretor. É uma aliança pelo aspecto da comunicação, que é quando ele vai virar radialista, e a ação dele como radialista vai servir de plataforma política para ele. É quando ele começa a ser mais conhecido publicamente, ele vai fazer a primeira disputa política dele como candidato a deputado estadual, e quando ele faz a conversão. É nesse momento que ele faz a conversão. Foi muito difícil para a gente recuperar, e nós perguntamos isso para várias pessoas, se elas acreditavam que o Cunha tinha realmente feito uma conversão e tinha uma entrega ao ideário evangélico e a Deus absolutamente do coração, do fundo do coração, ou se era um uso aparentemente político. A maior parte dos entrevistados disse: eu não posso responder essa pergunta, eu não sei responder, porque assim, no mundo público de Cunha, os sinais são todos de que é verdadeira. Ele na prisão estava sempre com uma Bíblia. Ele sempre leu muito a Bíblia. Ele citava versículos. Ele ia aos cultos. Por outro lado, talvez 2 entrevistados tenham dito em algum momento, mas nós achamos insuficiente para mancar, eles disseram: não acredito na conversão dele. Acho que é um uso político. Agora, isso não está respondido no livro, porque nós realmente não conseguimos responder. Agora, Chico, você citou, por exemplo, agora a questão da prisão, esse período dele da prisão. Ele está preso há muito tempo. 3 anos. Não será, pelo menos não foi, vamos dizer assim, está um pouco distante no país que a gente vive hoje em dia, beneficiado aí pelo saidão da segunda instância, porque ele tem uma prisão preventiva. Sim, que ele está tentando derrubar. Exato. Com apoio do STF. Vocês têm informação sobre que tipo de relação política ele manteve nesse período, com quem ele falava? Boa. E uma outra curiosidade que eu tenho, porque é o seguinte: de alguma forma, naquele pavilhão dos presos da Lava Jato, ele dividiu cela com alguns soldados do PT, por exemplo, que ele combateu, né, que viraram algozes de um lado e de outro, e também empresários de todo aquele esquema. Mas deve uma confusão ali, não? Sim, ele continua recebendo o Joesley, não? Não, agora ele está no Rio. Ele está no Rio, não está recebendo. Ah, que pena. Em Pinhais, no Paraná, ele esteve com o José Dirceu. Eu acho não. Uma pessoa com quem ele não cruzou na Polícia Federal, aí na capital, em Curitiba, foi com Lula, porque ele foi preso muito antes e logo depois ele vai para Pinhais e ele tenta ir para Brasília. O Cunha faz força todo o tempo e faz pedidos para ser transferido ou para Brasília ou para o Rio de Janeiro para ficar perto da família. A prisão tem um impacto de que as pessoas realmente começam a conversar. O José Dirceu, numa entrevista para a Mônica Bergamo, ele diz isso, ele fala assim: olha, chega um momento que nós estamos todos juntos ali. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem que se cumprimentar e dizer bom dia, boa tarde, apesar de... Ou então... vamos limpar o pavilhão, ou então vamos servir a comida. Chico, uma digressão de pauta. Vamos lá. Sei que você está nas investigações do crime da Marielle. Sim, é verdade. Em relação aos milicianos. Vamos tocar na ferida. Relação da família Bolsonaro com os milicianos. Você que faz parte das organizações Globo, você não acha que a Globo ultrapassou um certo limite ali naquela matéria em que ela relacionava o Bolsonaro com o porteiro? Tudo isso, queria que você falasse pra gente. Boa. Olha, eu realmente estou assim no caso Marielle desde o início, fatídico 14 de março de 2018, em parceria com a Vera Araújo, sim, que é uma brilhante repórter que domina muito bem essa área de segurança pública, e inventora da expressão milícia, inclusive. Perfeito. Tá? E a gente tá ali, a gente ficou no pé da polícia, no Ministério Público. Bom. E, cara, olha, era assim, incrível
de perceber que um determinado personagem, né, desse submundo da miliciano do Rio de Janeiro, era uma figura assim, quase que um intocável, né? A polícia tinha medo de citar o nome dele, Capitão Adriano, Sim. Adriano Magalhães. E a gente assim, cara, quem é esse cara e tal? Nós, Vera e eu, fomos os primeiros a citar em reportagem o escritório do crime. Até então era desconhecido. E até então os políticos adoravam as milícias, né? Você tinha uma época de um namoro lá, depois... Adoravam não, acho que esse amor continua. Diga lá, continua. Sim, aí nós, para nossa surpresa, veio uma operação da polícia, importante operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil em janeiro desse ano. Por acaso se chamou Os Intocáveis, porque finalmente as autoridades tocaram em personagens que eram protegidos, blindados, né? Que era a cúpula da milícia de Rio das Pedras. Nessa operação também caiu o Capitão Adriano. E aí a gente descobriu, né? Foi uma surpresa para todos, que a ex-mulher e a mãe do Adriano estavam lotados no gabinete do Flávio Bolsonaro. É uma questão assim... E eles tinham sido homenageados, receberam medalha, o Adriano recebeu medalha, outros integrantes dessa grupo miliciano também tinham sido homenageado. Então, assim... É um fato dado. É um fato dado. É um fato dado. A gente Escandaloso. publicou essa matéria e ninguém contestou até hoje, uma matéria sólida, né? Eu não posso falar sobre o trabalho dos meus colegas da TV Globo. Agora, é claro que isso é um objeto de investigação. Agora, eu queria deixar claro o seguinte: a todo instante, você quer dar um intervalo? A todo instante, o objetivo do Ministério Público e da Polícia Civil nessa investigação que estava focada no condomínio era provar a relação do Lessa com o Elcio Queiroz momentos antes do assassinato. E era uma prova importante, independentemente se foi para casa do Bolsonaro ou se foi para casa do próprio do próprio Lessa. O importante ali, para efeito de julgamento dos executores, foi provar que os dois, Elcio Queiroz e Rony Lessa, se encontraram às 5 da tarde, quando a Marielle foi assassinada às 21 horas. Era uma prova de júri fundamental. Agora embaralhou tudo com a história do Bolsonaro. Muito bem, Fabi, vamos pro break? Tá apertadinho.